Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. Última rodada do Campeonato Paulista. Santos e Inter de Limeira se enfrentam neste sábado na Vila Belmiro e, obviamente, que tem pré-jogo histórico aqui. Cobrimos toda a primeira fase, não seria na última partida que não faríamos, certo? Santos e Inter de Limeira que se enfrentaram pela primeira vez há mais de 100 anos, mais precisamente no dia 28 de maio de 1922. Um amistoso na Vila Belmiro, um empate em 1-1, o gol do Santos marcado por Constantino Molitza, jogador de seleção, um dos primeiros jogadores aí da história do Santos a servir a seleção brasileira. Falando em Campeonato Paulista, afinal de contas o jogo deste sábado é por esta competição. O primeiro jogo entre as duas equipes aconteceu também na Vila Belmiro, porém em 1979, pela segunda rodada daquela competição, e o Santos era o atual campeão paulista. Tinha vencido o campeonato de 78, que se encerrou no ano de 79. O Santos vencia até os 42 minutos do segundo tempo, um gol marcado pelo Toninho Vieira, mas sofreu empate com um gol marcado por Volmil em 1979. Era o primeiro ano da Inter de Limeira no Campeonato Paulista, na primeira divisão, obviamente, e a Inter venceu o Santos, jogando em Limeira por 3-1, com 2 gols de Camargo e um gol de Mazinho. A Inter de Limeira era muito forte, um time que contava com o Eloy, por exemplo, e obteve o 9º lugar na classificação final daquela competição, o que acabou dando direito à equipe de participar do Campeonato Brasileiro. Antigamente, o Campeonato Paulista era classificatório para o Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, o Leão de Limeira foi longe, chegou até as quartas de final, quando foi eliminado por ninguém menos do que o Internacional de Porto Alegre, de Paulo Roberto Falcão. E aí no ano seguinte, 1980, sim, o Santos venceu a Inter de Limeira por 1-0, partida que foi válida pela 7ª rodada do Paulistão, e o gol santista foi marcado pelo Miro. 1983, seguindo adiante na história, uma das maiores goleadas do confronto, com gols do meu xará, o zagueiro Fernando, marcado outros gols por Serginho, Chulapa, Lino. Cacau diminuiu para os visitantes, o Serginho marcou novamente, ampliando ainda mais a vantagem do Peixe, e o Toninho Oliveira fechou a conta 5-1 para o Santos. Corner, Toninho Oliveira acerta um sem pulo por cobertura e faz Santos 5, Internacional de Limeira 1, placar final na Vila Belmiro. No ano seguinte, na reta final do Campeonato Paulista de 84, quando o Santos foi campeão, o Santos venceu a forte retranca da Inter de Limeira, jogando na antepenúltima rodada. Aos 16 minutos do segundo tempo, o lateral Chiquinho cobrou falta para o zagueiro o Fernando Matos, ajeitar de peito para que o Serginho pudesse marcar o seu 15º gol e empatar na artilharia com o Lima do Corinthians. Aos 42 minutos da segunda etapa, já perto do fim do jogo, o Chiquinho novamente bateu uma falta, o zagueiro Fernando dominou e bateu para marcar o segundo gol do Santos. Uma bonita festa na Vila Belmiro, o Santos seguia na liderança isolada da competição e ao final do campeonato seria o grande campeão. Em 1986, o time de Limeira fez história e obteve a sua maior glória até então, quando se tornou campeão paulista, o primeiro time do interior do estado a conseguir tal feito. E também em Vila Belmiro, o time comandado por José Macia, a Inter de Limeira no caso, teve um capítulo marcante. No elenco da Inter tinham 2 ex-santistas, né? O goleiro Silas e o Gilberto Costa. A Inter de Limeira venceu o Santos, que tinha sido campeão do primeiro turno, venceu por 2-0, abrindo uma enorme vantagem para o jogo em seus domínios. E enfim, jogando lá no Major Levi Sobrinho, os donos da casa venceram por 2-1,
foram à final e posteriormente ganharam do Palmeiras na grande decisão. Seguindo adiante na história, 1992, apesar do péssimo estado do gramado, o Santos não teve dificuldades para atropelar a Inter de Limeira na Vila Belmiro, venceu por 4-0 com gols de Guga Ranieri, Guga de novo, e até o zagueiro Luiz Carlos marcou, 4-0 Peixe. As equipes ficaram um tempo sem se enfrentar em 1999 e outra grande goleada, liderado pelo vovô Jorginho, o meio-campista que depois foi apelidado de Jorginho Cantinflas. O Santos venceu a Inter de Limeira por 6-2. Na Vila Belmiro, Rodrigo bate escanteio e Andrei completa de cabeça, é o primeiro do Santos. Rodrigo bate novo escanteio, Lica se atrapalha e faz gol contra, mas o juiz dá gol de Rodrigo, Santos 2, Inter 0. Rodrigão recebe na área e manda no canto, 3-0 Santos. Agora um golaço, Jorginho corta o zagueiro e acerta o ângulo, 4-0. No começo do segundo tempo, bobeira da defesa do Santos, Alexandre entra livre e diminui para o Inter, 4-1. De novo Alexandre marca, Santos 4, Inter de Limeira 2. Andrei cabeceia na trave e no rebote Narciso completa, 5-2 Santos. Jogada em velocidade, Michel cruza da linha de fundo, Jorginho chuta de primeira e completa a goleada. Santos 6, Inter de Limeira 2. Seguindo adiante, em 2003, novamente mais uma goleada do Santos, desta vez por 5-1. O zagueiro André Luiz abriu o placar, o Diego marcou o segundo, o Mantena diminuiu e parecia que esboçaria uma reação do time de Limeira, mas o Ricardo Oliveira marcou 3 gols e sepultou qualquer chance do rival. 5-1 para o Peixe. O Ricardo Oliveira, que com esses gols chegava aos 6 marcados no campeonato e naquele momento era o artilheiro da competição. Legal a gente lembrar que esse jogo foi o jogo seguinte, depois de uma partida épica em nossa história, que foi a estreia do Santos na Copa Libertadores de 2003, quando o Santos venceu o América de Cali lá em Cali por 5-1 e saiu aplaudido pela torcida colombiana, aplaudido de pé, um dos capítulos mais bonitos da nossa história e talvez um dos melhores da nossa história recente. A última vez que Santos e Inter de Limeira jogaram na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista foi em 2021. O Santos venceu por 2-1, o David marcou contra, Lucas Baratinha empatou e perto do fim o Bruno Marques marcou e deu a vitória para o time da Vila Belmiro. Vitória essa que a gente torce muito para que volte a acontecer neste sábado lá na Vila Belmiro, certo? Uma boa sorte aos times do Santos, aos torcedores do Santos que terão o imenso privilégio de ir até a nossa casa, a Vila Belmiro, para acompanhar muito de perto essa partida. Boa sorte também para todos os outros torcedores santistas que acompanharão à distância, mas com a mesma paixão dos que lá estarão, e que consigamos sair com uma boa vitória, sair também com uma ótima posição na classificação final. Afinal de contas, isso será fundamental na busca pelo título paulista. Quem sabe, hein? Seria uma boa chance do torcedor santista parar um pouco de sofrer, ser alegre novamente. Esse título paulista seria muito merecido se viesse para a Vila Belmiro, certo? Um grande abraço e agora fiquem com os números do confronto.